Olá, muito bom dia, muito prazer. Eu sou o Fabrício Barreto Gonçalves e formado em teologia, membro da Igreja Batista, e eu vou falar um pouco sobre continuar dando essa série de resumos e introdução da teologia dos princípios batistas e resumo da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, conhecida como CBB. A fé batista, o que os batistas creem, a Igreja Batista crê. E na sua declaração, no seu capítulo 13 e seu capítulo 16, vai falar sobre evangelização e missões e ordem social. Vejamos o que a declaração tem a dizer. A missão primordial do povo de Deus é a evangelização. O povo batista ama evangelizar, ama missões. Haja visto que um dos primeiros missionários foi William Carey, ou William Carey, alguns falam William Carey, Hudson Taylor, o casal Buck Baby, entre outros aí. Evangelização e missões. Evangelizar, o que é evangelizar do ponto de vista semântico, etimológico e bíblico? Euangelixomai, eu vou repetir, euangelixomai, eu vos evangelizo, evangelista, cumprir o ide de Jesus, a ordem peremptória de Jesus, a imperativa de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-a em nome do Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, até que eu volte. E missões. Missões vem de missão. Missão vem de missa. Do latim, missa quer dizer evangelizar, enviar, comissionar, designar. Como Jesus foi lá na praia e ele falou: tu és Pedro, vocês são pescadores, mas vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, Veni post-mi, faciam vos fieri piscatores hominum. Venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. É a ordem peremptória de Jesus Cristo. A missão primordial do povo batista é a evangelização do mundo, visando a reconciliação do homem com Deus. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas, no caso aí da Igreja Batista, proclamar, evangelizar, pelo exemplo e pelas palavras. Aliás, os nossos próprios exemplos falam mais do que as nossas próprias palavras. O nosso testemunho, bom testemunho da nossa fé e consciência naquilo que nós cremos, batistas, é mais eloquente, tem mais facúndia, isto é, mais discurso, mais oratória do que a própria palavra. Ele tem um amigo que fala o seguinte: Cláudio, no seminário, no Gênesis Instituto Bíblico da PIB de São Gonçalo, Rio de Janeiro, ele falava o seguinte, uma frase interessante que eu nunca mais esqueci, nós estudamos juntos. Cláudio, um abraço aí a você, se você estiver me assistindo. Fala o seguinte: a Bíblia é o livro sagrado que o crente lê. E a vida do crente é o livro que o não crente lê e vê. Eu vou repetir. A Bíblia é o livro sagrado que o crente lê
E a vida do crente, do cristão, é o livro aberto que os não crentes leem e veem. Então, nosso testemunho é tão importante quanto a nossa prédica, a nossa palavra. Exemplo e palavras. A realidade do Evangelho procurando fazer novos discípulos de Jesus Cristo em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a observar todas as coisas que Jesus ordenou. É o que a declaração da Convenção Batista Brasileira diz. A responsabilidade da evangelização estende-se até os confins da terra, e por isso as igrejas devem promover a obra de missões, rogando sempre ao Senhor que envie obreiros para a sua seara. Você encontra respaldo para isso quanto evangelização e missões, Mateus 28, 19 e 20, João 17, 20, Atos dos Apóstolos 1, 8, 13, versos 2 e 3, João 17, 20, Romanos 10, versículos 13 a 15, Mateus 28, 19 e Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 24, versículos 46 a 49. E ordem social. Como sal da terra e luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende ao bem comum, à sociedade em que vive. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho, o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens depende basicamente da regeneração de cada pessoa, de cada crente e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Todavia, como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, e de quaisquer vítima de quaisquer injustiças e opressões. Isso faremos no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordantes das normas de vida expostas no Novo Testamento, neotestamentária. Então vocês veem aí a ordem social. Como batista que somos, nós prezamos a paz, o pacifismo e o bem comum, visando, como diz a Bíblia, preceito e mandamento bíblico, os órfãos, assistindo as viúvas, os enfermos, os mendigos, os marginalizados. É a ação social, a doutrina social da Igreja Batista. Você encontra respaldo para isso, e esta é a seção número 16 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Estou indo aqui lendo na íntegra, ipsis literis, ao pé da letra. Evangelho de Mateus 5, 13 a 16, Evangelho de Mateus 6, 33, Marcos 6, 37, Miqueias 6, 8, Isaías 1, versos 16 a 20, Mateus 5, verso 9, Eclesiastes, capítulo 11, versos 1 e 2, Evangelho de Lucas, capítulo 10, 29 a 37, e carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos crentes de Filipos, capítulo 2, verso 15, e Salmos, capítulo 82, versos 3 e 4, e livro do Êxodo, Pentateuco, Velho Testamento, Êxodo 22, versículos 21 e 22, que trata da ordem social. É a parte social da igreja.
Cristo nos chamou para evangelizar, para pregar o evangelho, mas para dar o pão a quem necessita. Não é? Isso aí é a obra material e social e humana, acima de tudo, humanista, que é a Igreja Batista, com suas obras sociais, por exemplo, o reencontro lá na minha terra, Niterói, da igreja, a primeira Igreja Batista de Niterói, o seu fundador, de saudosa memória, nosso pastor, ex-pastor, doutor Nilson do Amaral Fanini. Obras sociais do reencontro, né? E outras obras mais aí, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus, obras sociais, obras católicas também, tem obras sociais, por exemplo, a Pastoral do Menor, né? Que é a dona Zilda Arnes, falecida, e fundadora da Pastoral da Criança, Pastoral do Menor, mas em particular aqui eu falando sobre a Igreja Batista. Nós temos orfanatos, nós temos capelania, temos funerárias, nós temos livraria, casa publicadora, onde a igreja chamada JUEP, Junta de Educação Religiosa da Convenção Batista Brasileira, e publicadora da Casa Batista, chamada JUEP, entre outras. Então, a ordem social é feita. Por exemplo, há um grupo na nossa igreja, Igreja Batista de Parque Calabouço, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro, onde nós somos membros. Há um grupo que toda sexta-feira evangeliza e vai às ruas de madrugada, levando pão, hot dog, levando sopa e levando a palavra de Deus aos mendigos, aos marginalizados, as pessoas que estão nas ruas, dando pão, mas principalmente a sopa, calor humano, mas principalmente a palavra de Deus, que é o pão da vida. Bom, muito prazer, sou o Fabrício Barreto Gonçalves e Deus abençoe a sua família, caro amigo internauta. Deus te abençoe. Jesus te ama, aceite a Jesus. Amém. Deus abençoe.